Em nosso estudo de hoje, a lição 49 do livro Encontro Marcado, e tem por título Em torno da humildade. De quando em quando, refletamos em nossa posição de instrumentos, para que a vaidade não nos assalte. Obviamente, não queremos depreciar a nossa condição de instrumentalidade. Se necessitamos do concurso de um violino na execução de uma partitura, não podemos substituí-lo por outro agente musical. Há de ser um violino, e tanto quanto possível dos melhores. Ninguém nega a importância do instrumento nessa ou naquela realização, no entanto, convém recordar o imperativo de humildade que nos cabe desenvolver diante do Senhor, que se serve de nós segundo as nossas capacidades na edificação do reino de Deus. Máquinas poderosas efetuam hoje o serviço de muitos homens. Todavia, na direção delas estão operários especializados que, a seu turno, se encontram orientados por técnicos competentes. Pessoa alguma consegue a rigor realizar por si só obra estável e prestante. O progresso comum é comparável ao edifício em cujo levantamento cada um de nós tem a parte de trabalho que lhe corresponde. E não se diga que, pelo fato de ser a nossa atividade, muitas vezes suposta pequenina, venha por isso a ser menos importante. O picareteiro, suando na formação dos alicerces, assegura bases ao serviço do pedreiro no desdobramento da construção. Cada tarefeiro está investido de autoridade respeitável e diferente na função que lhe é atribuída, desde que lhe seja leal, mas não pode esquecer que constitui em si e por si tão somente uma peça na obra, toda vez que a obra seja examinada em sua feição total. Imaginemos uma flor que, superestimando a própria beleza, resolvesse desligar-se da fronde para produzir o fruto sozinha. Certamente seria o agrado para os olhos de alguém durante algumas horas, mas acabaria murchando decepcionada, porquanto para alcançar as finalidades do seu destino deve ser fiel ao tronco que a sustenta. Cultivemos a humildade, aprendendo a valorizar o esforço de nossos irmãos. Saibamos reconhecer conscientemente que todos somos necessitados uns dos outros para atingir o alvo a que nos propomos, nas trilhas da evolução, mantendo-nos eficientes e tranquilos nas obrigações a que fomos chamados, sem fugir às responsabilidades que nos competem sob a falsa ideia de que somos mais virtuosos do que os outros, e sem invadir a seara dos nossos companheiros que, como o vão pretexto de sermos enciclopédicos. Humildade não é omitir-nos, em sim conservar-nos no lugar de trabalho em que fomos situados pela sabedoria divina, cumprindo os nossos deveres sem criar problemas e oferecendo à construção do bem de todos o melhor concurso de que sejamos capazes. É interessante o Emmanuel ter essa preocupação de estar sempre chamando a nossa atenção para a humildade, porque é natural no trabalhador, conforme você vai abraçando atividades e vai se especializando nas atividades, você acaba deixando um pouco a humildade de lado sob o pretexto de que você agora é uma pessoa preparada, calejada nos tropeços que possam acontecer, nos problemas do movimento espírita, quando na verdade todos nós somos instrumentos. É claro que o Emmanuel até usou de maneira muito bonita até, né? Falar, você vai tocar, precisa numa sinfonia de um violino. Você é o violino, você é o instrumento, mas que seja um violino bom. Mas a questão é, vamos trazer alguns exemplos práticos para a gente poder entender. Desde que eu cheguei na casa espírita pela primeira vez, eu ouvi de um espírito que eu era médium de cura. Eu não imaginava o que era isso, o que seria ser médium de cura. É que a gente naturalmente traz no nosso corpo físico alguma coisa que pode ser utilizada pelos espíritos, manipulada pelos espíritos para proporcionar alívio às pessoas que estão sofrendo aqui na Terra. E a gente lembra que nem o próprio Cristo prometeu cura. Ele falava, venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Ele prometeu alívio, porque cura de verdade, a gente acha que é porque ele curou o cego, que ele curou... Né? Ele falou, vai e não peques mais para que nada de pior não te aconteça. Então o que ele está querendo dizer para a gente? Olha, eu estou te aliviando aqui, ó. Agora convém a você fazer a sua parte agora. Se continuar no mesmo erro, vai voltar tudo. Quer dizer, está mostrando que a cura mesmo, ela depende de nós, de cada um de nós. Né? Então o que acontece? Eu estou lá no passe de cura, aí de repente me entra um menino, que eu não vou saber agora classificar sob o ponto de vista da medicina,
mas quem for do campo da medicina deve saber bem aí. O menino tinha uma síndrome, que é aquela que em qualquer lugar que ele esbarrava, o osso que ele fraturava. Ele quebrava o braço toda hora, quebrava a perna toda hora, né? E o que acontece? Ele veio tomar passe com a gente, ficou tomando passe durante algum tempo, e daqui a algum tempo ele recebeu o diagnóstico de que ele estava curado. O médium que estava dando passe era eu, né? Aí o que acontece? Esse menino foi levado para a Unicamp, para a Universidade de Campinas. Ele foi estudado durante algum tempo, depois a gente perdeu o contato com esse menino. Aí vem a vaidade. Puxa, ele tomou passe comigo. Aí não, os espíritos falam assim, olha, você praticamente não fez nada, você foi um instrumento, você doou para a gente, porque na hora que você vai dar o passe, o que a gente daqui do outro lado pede para vocês, para que o passe seja o mais efetivo possível? Que vocês tenham três pensamentos, né? 3 condições: fé, concentração e amor. Então, na hora que você estiver dando passe, que você tenha fé de que naquele momento você está sendo um instrumento na mão dos espíritos. Os espíritos estão utilizando da gente o fluido animalizado que eles não têm, porque eles não estão encarnados. Quem tem fluido animalizado somos nós. Então tem muita coisa que eles conseguem curar diretamente, mas tem coisa que diz respeito ao corpo físico, eles já não podem, tem que pegar alguma coisa da gente, fluido animalizado. Então você, na verdade, está sendo só o instrumento, estão retirando aqui o seu fluido para poder aproveitar para manipular e usar na cura daquela pessoa. Então, fé. E segundo, concentração. Se concentra no trabalho que você está fazendo naquele momento. E terceiro, busca se envolver de amor. Às vezes a gente tem dificuldade, porque, por exemplo, eu vou para o passe de cura, mas estou vendo de um dia estressante, de um dia que aconteceram coisas desagradáveis. E já aconteceu comigo várias vezes, da pessoa estar sentada na minha frente para tomar o passe, de ser um marmanjo de 2 metros de altura, e eu olhar para ele falando, eu tenho que trazer amor para dentro de mim. Eu fecho meus olhos e mentalizo a minha filha. Eu acredito que o maior amor que a gente pode ter na vida aí acaba sendo dos nossos filhos, né? Então mentalizo os filhos e vem aquele sentimento de ternura, me acalmo. Eu me lembro da minha filha todo santo dia, como ela faz, pai, eu te amo, benção, aquela coisa toda, e vem aquele sentimento gostoso. Aí sim, eu estou envolvido pelo amor, eu abro os olhos, dou de frente de novo com aquele marmanjo, mas agora eu jogo aquele fluido que está decorrente da recordação do sentimento que o pensamento provocou. Tá bom. E então eu tenho que ter fé, concentração e amor. Mas quem está fazendo o trabalho? Sou eu? Fui eu que manipulei alguma coisa? Tem um espírito do nosso lado aqui, que a gente não está vendo, que é ele, a ele é que cabe os créditos todos, e não a gente. E isso ajuda a gente até a procurar a humildade e não deixar com que a vaidade tome conta, porque quando a vaidade começa a tomar conta, a gente começa a fugir da fé, da concentração e do amor de um dos três, porque a vaidade ela acaba atrapalhando a pessoa que quer trabalhar na cura. Eu usei esse exemplo da cura, e esse exemplo vai para várias coisas. A gente vai lembrar aqui de uma vez, por exemplo, que o Divaldo Pereira Franco ele faz questão de dizer que ele, quando começou a fazer palestras, as palestras fluíam naturalmente, porque o espírito vinha para o lado dele, se ligava a ele, né, plugava nele e fazia palestra por ele, através da mediunidade. Tudo bem. Aí ele aceitou uma palestra sem ter tido aval de espírito nenhum. Quando ele chega lá na hora de fazer a palestra, dá um branco total, porque ele por si só ele não tinha um conhecimento doutrinário se não tivesse um espírito ligado fazendo a palestra junto com ele. E ele ficou ali parado, falou, meu Deus, e assistência cheia, a plateia, né? E aí Emmanuel, ele diz que Emmanuel não é Joana de Ângeles, não, é Emmanuel mesmo, aquele que foi o mentor do Chico Xavier, né? Se apresenta para ele e fala, eu sou o Emmanuel, você nunca mais faça isso, eu vou te ajudar dessa vez, mas você só aceite compromissos quando tiver a nossa concordância. E o Emmanuel fez a palestra através dele. Quer dizer, na verdade, o Divaldo, desses anos todos, ele é instrumento. Muitas das vezes a gente se desliga da espiritualidade, acontece que o Emmanuel fala aqui na lição, a flor que vai ficar muito bonitinha na sua mão durante algum tempo, mas quando ela foi cortada, ela vai murchar daqui a pouco. A gente precisa estar ligado com a espiritualidade superior para a gente estar fazendo alguma coisa.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mais uma vez, obrigado, Emmanuel, pela reflexão.